Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais um evento da BCP Online. Meu nome é Walter, sou o diretor de Planejamento e Mercado da BCP. Tivemos um pequeno probleminha técnico e eu não estou aparecendo. Vocês estão só me ouvindo. Antes de apresentar os panelistas de hoje, eu vou fazer uma breve introdução. Na verdade, eu vou contextualizar o nosso webinar. Se a gente olhar para fora agora ou olhar para dentro, para onde a gente está, provavelmente a gente vai ver o cimento como vocês estão me vendo, de forma invisível. O cimento está aí, né? Aquele cimento que saiu da fábrica, ele percorre uma longa jornada até ele se incorporar e virar uma residência, virar uma ponte, uma via, uma calçada, uma usina. Nesse caminho que o cimento faz, né, lá saindo de fábricas modernas, concretos de mobilidade, de enchente, de carência de moradia, de infraestrutura. Ser um sistema competitivo significa enfrentar desafio que ele seja produtivo, tenha produtividade, ele tenha qualidade, ele tenha atendimento, velocidade, ele reduz o impacto ambiental. Então, quando o Brasil, por exemplo, optou por ter um programa habitacional, né, como Minha Casa Minha Vida, ou qualquer programa em qualquer governo, a gente não traz apenas o cimento para passivamente ele se incorporar à residência. Nesse caso específico, por exemplo, hoje a gente está junto em trabalho colaborativo com 150 empresas que organizaram, capacitaram e resolveram o gargalo de um sistema construtivo que se tornou o sistema mais utilizado nos programas de habitação popular. Então, não se trata de vender cimento, mas de tornar esse cimento competitivo e útil. E aqui a gente chega ao contexto do nosso webinar, né? Nesse seminário, o que a gente quer discutir? A gente quer discutir a solução para um problema que está no centro de um dos grandes gargalos do Brasil, a qualidade da nossa infraestrutura. Para isso, e agora eu começo a apresentar nossos panelistas, nós vamos iniciar o nosso webinar com o presidente executivo da BCP do SNIC, um mineiro formado aí na PUC Minas Gerais, o Paulo Camilo Pena. O Paulo vai nos trazer números da indústria de cimento e conceitos utilizados em um recente trabalho entregue ao governo sobre custo Brasil. Então, exatamente, ele vai falar dessa questão, desse problema central que o Brasil tem, né, para tornar as empresas competitivas e vai linkar isso ao nosso debate aqui de infraestrutura. Na sequência, vai falar o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas, o Marco Aurélio, e o objetivo dessa apresentação do Marco Aurélio, o que nós pedimos para ele apresentar os desafios do governo mineiro para melhorar a qualidade da infraestrutura viária de Minas Gerais. Na sequência, nós entramos com o Marcos Veloso. Ele é diretor de engenharia da Howard Concessões. Roger Veloso. Roger Veloso, é verdade, Roger Veloso. O Marcos já ficou para... O Roger Veloso, ele é diretor de engenharia na Howard Concessões, com expertise na área de modelagem de concessões e gerenciamento de projetos de infraestrutura. O Roger vai tratar um tema também central, né? Principalmente no momento em que o Estado brasileiro, em todos os níveis, ele tem uma dificuldade de fazer investimento, que é falar sobre concessão e os modelos de concessão. A gente, muitas vezes, pouco discute a importância dos modelos de concessão. Fechando a nossa palestra aqui, a gente vai ter a presença do engenheiro Lincoln Raidan, que é gerente de Minas Gerais da BCP, que tem como missão apresentar como o pavimento de concreto, de fato, ele é uma solução competitiva para esse momento brasileiro. Após essa última fala do Lincoln, nós vamos estar endereçando perguntas aos palestrantes.
né? Se vocês observarem ali do lado direito da tela, há um espaço para a formulação das perguntas, né? Vocês não precisam esperar todos, né, os nossos palestrantes terminarem. Vocês podem já ir endereçando as perguntas. Nós vamos organizando aqui e, na medida do tempo e da disponibilidade, nós vamos endereçando para cada panelista. Então, começando então com o Paulo, eu pediria aos demais panelistas que fechem seus microfones e câmeras. E, Paulo, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos. É uma enorme satisfação poder estar trabalhando hoje à tarde. Nós temos um grupo aqui que vai trabalhar sobre um tema absolutamente fundamental, que é a infraestrutura desse país, mais propriamente de Minas Gerais. Saudar o nosso secretário Barcelos, em nome de quem eu cumprimento todos os nossos colegas. Dizer que o crescimento da demanda de cimento, já iniciando a minha fala, é um excelente indicador da situação de investimento do país. Como o ciclo de investimento de uma fábrica é de aproximadamente 5 anos, o crescimento da capacidade produtiva está fortemente correlacionado à confiança no crescimento do país. Nós só teremos uma capacidade produtiva elevada na medida em que houver uma demanda efetiva desse produto que é essencial para a construção civil. Hoje, eu dizia há pouco ao secretário, antes de iniciarmos a nossa live, que o setor está anunciando hoje um resultado absolutamente surpreendente. A atividade fechou o primeiro semestre com um crescimento de 3,6%, em meio a uma pandemia e um impacto absolutamente severo na atividade da construção e na economia de uma maneira geral. A nossa produção anualizada ainda é bastante inferior ao que verificamos em 2014, quando chegamos a 72 milhões de toneladas. Hoje, graças a esse desempenho, nós temos uma produção anualizada de 55 milhões e 600 mil toneladas, perdemos 24% de vendas, temos aí um cenário de queima de capital ainda da indústria do cimento, 22 fábricas fechadas, que comprometem efetivamente o desempenho da nossa atividade, esperando por momentos melhores como é esse que acabamos de anunciar. No nosso primeiro slide, que diz respeito ao histórico da indústria do cimento, nós podemos verificar um primeiro movimento importante durante o chamado milagre brasileiro, em que nós tivemos um crescimento importante entre 1965 e 1980, a partir das obras de infraestrutura que foram propiciadas por uma criação do Banco Nacional da Habitação, obras de infraestrutura, como eu já falei, mudança do regime tributário, incorporação do ICMS, que fez com que saltássemos de 300 mil toneladas, 3 milhões de toneladas para 27 milhões de toneladas nesse período do milagre brasileiro. Durante o período dos anos 80, a chamada década perdida, mas muito mais do que isso, houve um processo de estagnação na produção do cimento no país, reduzindo significativamente o número de grupos com atuação, de players no cimento com atuação no país, de 22 para 11 players, e no início do século XXI, já a partir de 2004 e principalmente 2006, nós iniciamos uma retomada de crescimento. Multiplicamos novamente o número de players, saímos de 11 para 24 grupos, dobramos a nossa demanda de 35 milhões de toneladas para as chamadas 74 milhões de toneladas, fizemos investimentos de cerca de 15 bilhões de reais, aumentamos a nossa capacidade de produção de 60 milhões de toneladas para 100 milhões de toneladas. Ainda que houvesse esse período que eu chamaria de exuberante, o nosso consumo per capita ainda continua aquém do consumo per capita mundial. Certo? Enquanto o mundo flutua em torno de um consumo de 650 quilos
por habitante, o Brasil teima em se situar entre um pico de 350 a 250 quilos por habitante. Bom, no slide seguinte, nós podemos ver aí o papel que Minas Gerais tem no contexto da produção nacional. Minas Gerais representa 30% da produção de cimento no Brasil, ele consome 55% desse produto é consumido no próprio estado e 45% é exportado para outros estados do Brasil. E aqui é muito importante ressaltar também o papel importante do encadeamento econômico da indústria cimenteira. A percepção equivocada que essa é uma indústria de baixa formação de mão de obra, essa é uma indústria com pouca ação no entorno econômico, é um enorme equívoco. O que a gente tem visto é que temos uma arrecadação multiplicada, um empreendedorismo vigoroso quando da instalação da atividade cimenteira e um IDH diferenciado nas localidades e nas regiões onde a atividade cimenteira opera. Então, a indústria que tem base mineral, como várias atividades industriais do estado de Minas Gerais, como o aço, por exemplo, ela também se desenvolve uma atividade de uma indústria de transformação vigorosa e que tem uma importância vital para o desenvolvimento da atividade econômica em qualquer um dos campos que se possa imaginar. Partindo para o próximo slide, eu diria que mais importante de que falarmos em números e na nossa capacidade de produção é o cimento que sai da fábrica que transforma a vida das pessoas. Os números tornam-se mais importantes quando é possível transformar esses números e esse bem em qualidade de vida. E aqui a gente traz 3 importantes exemplos, todos eles que incorporam inovação, tema tão discutido e tão presente nos debates de hoje, como, por exemplo, a parede de concreto, que está presente mais de 50% do projeto Minha Casa Minha Vida, um sistema inovador de pisos permeáveis, tão importante hoje nas cidades, principalmente no ambiente de mudanças climáticas, onde o volume de chuvas, e Belo Horizonte foi um bom exemplo do que ocorreu recentemente em termos de catástrofe e da necessidade de equiparmos as nossas cidades de uma maneira mais inteligente, e o BRT, que também é um exemplo importante quando se fala numa opção tecnológica de tráfego urbano vitorioso. No próximo slide, e já fazendo a conexão com a nossa conversa de hoje, o Custo Brasil, aqueles que têm os cabelos um pouco mais brancos devem se lembrar que permanentemente isso tem sido colocado como um dos entraves na competitividade e no desenvolvimento do Brasil, sem, contudo, jamais ter sido aferido, jamais ter sido medido. E nós sabemos que o que não se mede não se administra. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui, porque eu não consigo ler na tela alguma das qualidades do trabalho que a gente colocou em parceria com a CPEC, do Ministério da Economia, e um trabalho feito também em parceria com o Boston Consulting Group, juntamente com uma entidade que se chama Coalizão Indústria, que tem no Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, a Associação Brasileira Cimento Portland, e em 12 outras entidades representativas nacionais, aferindo este custo Brasil, ou seja, determinando qual é o verdadeiro impacto que esse custo tem na vida das empresas. Então, foi estabelecido para aferir esse custo Brasil 12 elementos que afetam diretamente a vida do país na perspectiva da atividade empresarial, e esses 12 elementos eles se prestam a comparar o desenvolvimento da média dos países que integram a OCDE com o desenvolvimento, com a performance brasileira. Nós sabemos que o Brasil pleiteia uma posição na OCDE e futuramente vai liderar um grande projeto
de qualificação das medidas que foram tomadas dentro dos diversos países por ocasião da pandemia. E, basicamente, a ideia é de que cada um desses elementos pudessem ser medidos. Aqui, nós vamos nos ater à infraestrutura. E a infraestrutura, o diagnóstico brasileiro demonstra que nós temos elevados custos e baixa qualidade logística, imprecisão e baixa efetividade da regulação ambiental, insuficiência de infraestrutura em telecom, deficiência da rede de saneamento e limitações da infraestrutura na mobilidade urbana. Essas definições nos levam a números absolutamente espetaculares. E aí, no próximo slide, a gente pode verificar que o impacto do custo Brasil, que esse sobrepeso sobre a empresa brasileira, ele chega a 1 trilhão e 500 bilhões de reais por ano. Nós estamos falando de 22% do PIB que são drenados da nossa capacidade de investimento e que escoam também na promoção social deste país. Então, é fundamental que sejam feitas medidas que possam reduzir o impacto deste custo Brasil. Nesse sentido, foi desenvolvido no âmbito do Ministério da Economia uma matriz que avalia o impacto da medida e como é possível ela se tornar efetiva. Nesse sentido, a ABCP apresentou 2 projetos. O primeiro deles diz respeito à geração de energia, que também tem um impacto importante, vocês devem estar vendo aí, nos insumos básicos, de 20 a 23 bilhões. Então, a geração de energia a partir de resíduos, energia termoelétrica, tão fundamental para a atividade cimenteira, e a infraestrutura, que impacta o país anualmente entre 190 e 230 bilhões de reais. Então, nós trazemos de uma maneira presente um diagnóstico, mais do que isso, soluções que possam atenuar esse impacto e esse atraso evidente que o Brasil tem frente à média dos países que integram a OCDE. Bom, no próximo slide, prosseguindo ainda no vetor da infraestrutura e aí na infraestrutura rodoviária, nós verificamos que os relatórios internacionais mostram que as rodovias em nosso país têm os piores indicadores de competitividade. Nós não estamos falando apenas no déficit quantitativo, mas também na quantidade, da qualidade média das estradas brasileiras. Bom, diversas pesquisas realizadas têm mostrado que a qualidade do pavimento e os resultados indicam que não estamos melhorando ao longo dos anos. O que se verifica é que, com a compressão da capacidade de investimento do Estado brasileiro, que tem um papel importante na indução da infraestrutura e da necessidade permanente de investimentos na manutenção das estradas, o que os administradores atuais estão recebendo é um conjunto de ativos rodoviários absolutamente inapropriados para a economia brasileira. Com isso, nós perdemos na agroindústria, na mineração, na economia de uma maneira geral. Eu tenho certeza que esse é o grande desafio do nosso secretário Barcelos, que tem em Minas Gerais a maior malha rodoviária brasileira. Esse slide traz informações que, mais que nos surpreendem, nos decepcionam com a qualidade do que temos, sob o ponto de vista também do que vamos herdar e o que devemos ter à frente para as gerações futuras. Apenas a título de exemplo, os senhores podem estar vendo, é um trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União, que demonstra que apenas após um mês da entrega da BR-230 do Maranhão, ela já tem problemas em 35% da sua área estrutural.
Na BR-267, nós temos 22,19% nos problemas estruturais 3 meses após a entrega. E aí uma sucessão de situações absolutamente inaceitáveis que o Brasil ainda convive e que a indústria do cimento se coloca, nesse momento, na busca de uma solução. Quer dizer, o que nós estamos discutindo com a sociedade não é uma experiência de laboratório. Eu acho que todos aqui se lembram da famosa estrada da rodovia Petrópolis-Rio de Janeiro, né, construída nos anos 20 para 30, depois reformada no governo Dutra, e continua, né, tendo um papel importante como via de ligação entre o estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E aqui outros inúmeros exemplos, como a BR-101, do Rio Grande do Norte, o Rodoanel de São Paulo, Ipatinga 381, Ipatinga, em Minas Gerais. Basicamente, o que nós temos verificado é que a utilização do pavimento rígido tem trazido não só qualidade, predicados em sustentabilidade, que serão trazidos aqui ao longo da nossa live de hoje, mas, mais do que isso, a correta utilização dos recursos públicos hoje tão escassos. A título de exemplo, eu gostaria de finalizar lembrando que nós fizemos um trabalho no anel viário de Cuiabá, com a solução do pavimento rígido, que demonstrou que o VPL, ao longo de 20 anos, representa uma economia para o Estado brasileiro de 1,6 milhão de reais por quilômetro. Um país que ainda luta por recursos, e os recursos são absolutamente escassos, e que o fenômeno sanitário que vemos agora provavelmente irá comprometer ainda mais esta capacidade de investimento, nos impõe uma solução de investimentos que sejam absolutamente adequados à realidade de um país que se tornou um pouco mais pobre após a situação atual. Eu gostaria de finalizar dizendo que a ABCP guarda qualidade e informações técnicas de grande capacidade e que as soluções de pavimento rígido que serão colocadas à disposição da população brasileira terão na ABCP um guardião e um parceiro permanente para contribuir com a qualidade do nosso pavimento e das rodovias brasileiras. Muito obrigado e um bom trabalho para todos nós nessa tarde. Está sem áudio, Walter. Bem, todos me ouvem? Ok, perfeito. Nós tivemos um pequeno problema técnico e remotamente eu estou entrando também para dar sequência às ações de moderação desse webinar. Agradecemos muito as palavras do Paulo Camilo, nosso presidente, e passamos agora as palavras ao secretário Marco Aurélio de Barcelos, para que ele nos passe a sua mensagem. Marco Aurélio. Ok, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, junto com a ABCP. Nós já vimos entabulando aqui algumas tratativas, algumas conversas há algum tempo a respeito de como melhorar a qualidade, né, dos nossos pavimentos nas estradas de Minas Gerais. Falar um pouco também sobre a construção civil aqui, sobre a construção pesada no nosso estado e a nossa preocupação primordial, né, que eu acho que desagou nesse nosso seminário, é de como garantir a durabilidade, garantir a qualidade, como garantir a eficiência, como garantir menores custos para os nossos ativos de infraestrutura
que são capitaneados pelo poder público. Então, para mim é uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui com importantes representantes da indústria para debater um pouco sobre os desafios da infraestrutura rodoviária no estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de ouvir os representantes do setor sobre a sua percepção, tanto da retomada econômica, quanto da forma ou dos modelos que poderiam ser utilizados, adotados para essa finalidade. Eu tenho só que fazer um pequeno disclaimer aqui, um pequeno alerta, e eu receio de que eu vá me ver obrigado a cometer uma indelicadeza com todos, mas infelizmente eu tenho uma reunião às 17 horas e eu talvez não consiga me atrasar para além disso. Então eu já vou pedindo de antemão as escusas aqui aos organizadores, a todos os participantes, caso eu tenha que sair, se eventualmente o nosso evento se estender para além desse horário. Mas exatamente por essa contenção de tempo, né, eu quero já ingressar no nosso assunto, na nossa pauta, e nós vamos falar um pouco aqui sobre as rodovias em Minas Gerais, sobre os desafios que nós temos, né, não só para manutenção, mas sobretudo para a ampliação da nossa malha. Nós ouvimos agora que o estado de Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil, em termos de densidade rodoviária, sem dúvida alguma. Nós contamos aí com quase 10 mil quilômetros de rodovias federais e aproximadamente 26 mil quilômetros de rodovias estaduais. Isso sem contar as rodovias municipais, as estradas de terra, né, que ligam distritos dentro de municípios, de todos os portes, de maneira que a conexão em Minas Gerais, por ser um estado grande, por ser um estado com muitas municipalidades, ela representa, sem dúvida alguma, um importante desafio. Um desafio que envolve não só a sua conservação, a sua manutenção, mas mais ainda, né, a sua ampliação do conforto, ampliação da capacidade, ampliação da qualidade. E se no passado nós vivemos períodos de bonança que permitiram investimentos em programas de pavimentação, em programas de recapeamento, como o Processo, o ProMG, a verdade hoje é que nós vivemos num período de restrição fiscal muito severa, o que coloca em xeque a nossa capacidade de garantir aos usuários da malha rodoviária estadual o mínimo de conforto, o mínimo de qualidade, e o que faz com que nós despertemos para essas questões. Quais são as tecnologias que poderiam ser utilizadas e que garantem uma durabilidade e que garantem a condição de investimento a um menor custo? E, de outro lado, quais são os mecanismos jurídicos e contratuais à disposição do poder público para que esses investimentos eles possam acontecer? Não há dúvidas hoje de que uma das alternativas mais patentes em relação a esse cenário de restrição fiscal é o recurso à iniciativa privada, é a busca da iniciativa privada para que os operadores privados, para que os empresários eles possam se desincumbir dessa tarefa de gerir e de investir nas nossas rodovias. E é dentro desse contexto que nós vimos brotar, eclodir a agenda de concessões, não só aqui no estado de Minas Gerais, mas, na verdade, no Brasil como um todo. A agenda de concessões rodoviárias, a bem da verdade, ela é hoje uma tônica das políticas públicas do governo federal, de alguns estados que já haviam se adiantado nessa agenda, como é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo continua a todo vapor com sua agenda de concessões rodoviárias, estado do Rio de Janeiro, estado do Mato Grosso, estado do Paraná, estado do Rio Grande do Sul, estado do Piauí, estado da Bahia. Então, há uma mobilização em relação à adoção e à implementação dessa abordagem metodológica de concessão de rodovias, e o que é mais curioso, essa é uma política que independe de partido e depende de ideologia. A realidade se impôs no que diz respeito aos investimentos na infraestrutura, de maneira que há um consenso claro de que sem recurso à iniciativa privada nós não vamos conseguir debelar o problema da escassez ou da baixa qualidade, da baixa capacidade, especialmente aqui no nosso setor rodoviário. E aí perceba, quando nós falamos de investimentos privados e investimentos de concessão, nós mudamos o paradigma contratual, o paradigma negocial, por meio do qual esses projetos eles possam ter vida. Vai ser falado na sequência a respeito, né, da importância das concessões e da modelagem de concessões, mas o fato é que não é mais o poder público quem investe, é um operador privado quem investe, e ele passa a investir tendo por pressuposto a remuneração por meio de tarifas. Então a remuneração dele ocorre no longo prazo. E quando nós temos a mudança desse paradigma, né, negocial, operacional, enfim, comercial, passa a importar para todos os atores envolvidos, para o poder público de um lado, para o operador privado, para o concessionário de outro, passa
a ter uma especial atenção para esses operadores envolvidos, o ciclo de duração, a vida útil daquele ativo. Onde é que eu quero chegar com isso? Nós não estamos mais dentro de um contexto de tapa-buraco. Nós não estamos mais num contexto de pequenos remendos nas nossas rodovias. Os investimentos que podem ser viabilizados, alavancados via concessões, são investimentos que pressupõem a duração e a qualidade do ativo durante toda a sua existência, o que faz com que o investidor tenha de se defrontar com quais as melhores metodologias possivelmente aplicáveis. Se ele vai adquirir uma usina de asfalto, aplicar um CDUQ, né, no pavimento e, em virtude disso, ter um menor desembolso no primeiro momento, todavia, um maior custo de manutenção no longo prazo, ou se, pelo contrário, ele vai migrar para uma tecnologia de maior durabilidade, que é quando nós desaguamos o que interessa à indústria, o que interessa à BCP, que é a possibilidade de se utilizar de pavimento rígido, a possibilidade de se utilizar do concreto para a pavimentação das nossas rodovias. E, diga-se de passagem, nós, inclusive, chegamos a colocar exatamente essa questão para o setor. Em reuniões que havíamos tido com a BCP, o Lincoln estava presente, nós nos perguntamos o que seria melhor para as concessões do Estado de Minas Gerais. Que nós continuássemos a adotar a mecânica tradicional do asfalto ou, por outro lado, a mecânica, né, que para nós ainda é inovadora, porque é muito pouco utilizada aqui no Estado de Minas Gerais, muito embora nós tenhamos exemplos emblemáticos, tal qual a MG10, mas adotar a mecânica do concreto. E se nós colocássemos isso no fluxo de caixa, se nós colocássemos isso na conta de todo o ciclo de vida daquele ativo, o que é que, em última instância, seria mais vantajoso? Essa é a pergunta que está no ar hoje. Nós ainda sofremos algumas preconcepções em relação a metodologias inovadoras que não aquelas, como a do asfaltamento, e que percorrem aí essa desconfiança de que investimento em concreto é um investimento muito caro, pois o que nós hoje queremos testar é a hipótese de que isso pode ser um mito, e é um desafio que nós queremos colocar para as modelagens das nossas concessões rodoviárias. Mas voltando às nossas concessões, que eu dizia, ela representa hoje a principal política para garantir o ingresso de novos recursos na ampliação e na conservação da nossa malha rodoviária. O nosso programa hoje ele engloba 7 lotes, que por sua vez somam 3.000 quilômetros de rodovias. Nós estamos, portanto, fazendo a concessão de mais de 10% da nossa malha rodoviária. Já houve no passado programas de concessão de rodovias anunciados no estado de Minas Gerais, os quais não deram certo ou tiveram poucos resultados. O que nós queremos agora é construir um programa contundente de concessões que consiga perpassar as gestões e que se torne um programa de Estado, uma política de Estado. Esses 7 lotes, ou os 3.000 quilômetros, já estão sendo hoje modelados. Toda concessão pressupõe uma fase de maturação, uma fase de modelagem demorada. A literatura internacional nos mostra que, em média, nós gastamos próximo a 1 ano e meio a 2 anos só na fase de estudos, só na fase de concepção dos projetos de concessão. E posso dizer que todos os nossos lotes hoje já estão sendo estudados. Nós contratamos o BNDES para essa finalidade. O BNDES hoje é, sem dúvida alguma, a entidade com maior expertise e que tem se dedicado a uma série de outros projetos de concessão em diversos outros estados. Os estudos já se iniciaram e nós estamos, neste momento, já iniciando os serviços de sondagem, os serviços de engenharia. A nossa estimativa em relação a esses 7 lotes de concessão é que nós já tenhamos os 2 primeiros lotes submetidos à concessão, o leilão sendo realizado em meados do ano que vem. A consulta pública se iniciando no início de 2021. Nós enfrentamos um pequenino atraso no nosso cronograma em virtude da Covid, que se refletiu na dificuldade que nós passamos a ter na contagem de tráfego. Há hoje uma distorção na demanda percebida nacionalmente em todas as rodovias e nós precisamos aguardar a superação do período da Covid para que, diante de uma normalidade do fluxo do tráfego, nós consigamos implementar uma contagem de tráfego, uma contagem de veículos mais precisa que possa ser incorporada ao nosso modelo. E, adicionalmente, às nossas concessões, aos nossos 7 lotes, os 3.000 quilômetros, ainda um outro projeto portentoso que vem igualmente sendo estruturado, as consultorias já estão contratadas, o cronograma
ele é muito análogo ao dos 2 primeiros lotes de concessão, portanto, nós imaginamos ter a consulta pública no final do primeiro trimestre do ano que vem e o edital sendo lançado no meio de 2021. Eu me refiro aqui ao projeto do Rodoanel Metropolitano, que é um antigo sonho, não só da capital mineira, mas, enfim, de toda a região metropolitana. Eu diria até mais, é um projeto que traz repercussões e impactos nacionais, porque ele representa uma alternativa ao anel viário, o anel rodoviário hoje existente em Belo Horizonte. Mais ainda, ele permite fazer a conexão da BR-381, da BR-040, da BR-381, da BR-262, da BR-040 ao sul. Nós vimos planejando a licitação da concessão tanto da Alça Norte quanto da Alça Sul. Nós já temos estudos de engenharia que haviam sido feitos no passado e que estão sendo hoje igualmente recuperados e readaptados para a nossa realidade. E nós estamos muito otimistas em relação à possibilidade de trazer para os mineiros esse projeto de envergadura, como eu dizia, nacional e que tem impactos econômicos diretos no custo de Minas Gerais. E a grande dúvida, ou a grande hipótese que nós igualmente queremos testar em relação ao Rodoanel é qual é a metodologia a ser utilizada, qual é a tecnologia a ser implementada para a estruturação desse projeto. E entra de novo aquela percepção de que os investimentos rodoviários eles precisam ser enxergados pelo ciclo de vida total do projeto. E a hipótese do que é ou não mais barato não é aquilo que é ou não mais barato no momento zero, mas considerado o investimento e considerado o custo atinente à manutenção e à preservação do ativo. Portanto, acredito eu que não apenas no âmbito das nossas concessões, inclusive as informações pertinentes a essas concessões podem ser obtidas no site da Secretaria de Infraestrutura, mas, sobretudo, no Rodoanel, nós teremos uma boa oportunidade de testar os limites e os benefícios de tecnologias como o concreto, e essa é a razão de nós estarmos aqui reunidos para debater, para conhecer e para explorar os limites e os benefícios que tal tecnologia poderia nos prover. Eram essas as informações que eu queria rapidamente compartilhar com todos e queria reafirmar que se o ano de 2019, o ano de 2020 foram os anos do plantio e as nossas pranchetas estavam e ainda estão a todo vapor, 2021 é o ano de entregas. Nós começamos a soltar os projetos para a rua a partir do ano que vem e em 2022 nós acreditamos que o nosso cronograma de leilões ele seja concluído até o final daquele ano com os efeitos já sendo sentidos por toda a população do estado de Minas Gerais. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite gentil de estar aqui nessa tarde com todos os senhores. Secretário, muito obrigado pela sua mensagem, ela é extremamente alvissareira, motivadora. Eu posso falar porque, pela experiência que tenho no setor, vivi a construção da MG10, quando o senhor menciona as obras emblemáticas, como Minas tem, e, na verdade, saber que já há lotes a serem concessionados e que já possuem um estudo efetuado, como o senhor bem disse, já nos deixa extremamente felizes para que isso venha a se concretizar em estradas, em caminhos extremamente duráveis. O senhor mencionou muito bem o aspecto. Nós não podemos mais conviver com tapa-buracos, com soluções extremamente de curto espaço de tempo e que nós sabemos vão nos levar a despesas adicionais dentro de um orçamento já bastante, vamos dizer, combalido, que nós temos nos estados e tal. E queria lamentar muito, entendemos todos a sua agenda sempre extremamente complicada, mas já fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação e presença. E quem sabe a gente seja premiado com algum pequeno atraso da sua reunião, não desejamos isso, mas que o senhor possa permanecer conosco. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Eu gostaria, dando a sequência, de passar a palavra agora ao Roger Veloso, ao amigo Roger Veloso, da Auer Consultoria e Concessões. O Roger é um grande amigo, uma pessoa que já esteve com a associação muitas vezes.
exatamente trabalhando no que nós sabemos, engenharia de valor. E como disse há pouco o secretário, o Roger tem contribuído muito nesse sentido também. Roger, por favor, a palavra é totalmente sua. Muito obrigado, Hugo. Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente ao Lincoln, à BCP, a oportunidade de estar discutindo aqui o tema de modelagem de concessões rodoviárias, aliados aí à discussão da utilização do cimento, do pavimento de concreto, à engenharia rodoviária, e dizer que é um prazer debater com o secretário Marco Aurélio, o Paulo Camilo, que nos antecedeu, e falar basicamente aí sobre quais os principais aspectos, né, que envolvem a modelagem de concessão de rodovias, né? Bem, eu sou o diretor de engenharia da Hauer. A Hauer é uma empresa cujo core business basicamente é modelagem de concessões de uma maneira geral, não só rodoviárias. E aí eu gostaria de entrar especificamente já rapidamente dizendo no que consiste exatamente a modelagem, né, de uma concessão. Primeiramente, a gente tem algumas fases na modelagem de concessão. A primeira delas é uma fase importante, que é o diagnóstico e o benchmark da modelagem que vai ser realizada, né? Dependendo de cada local, se nós estamos fazendo uma modelagem para um estado, para o governo federal, para um município, é feito todo um trabalho de levantamento do escopo e do marco regulatório aonde vai se implantar essa concessão. Bem, feito isso, a gente passa para um dos 3 pilares que consiste a modelagem de uma concessão, que são o modelo técnico-operacional, o modelo econômico-financeiro e o modelo jurídico, ainda ao slide anterior. No caso, a modelagem técnico-operacional, ela consiste basicamente nos levantamentos de engenharia que tem que ser feitos. No caso de uma rodovia, nós temos que fazer o levantamento de pavimento, o levantamento da sinalização existente, o levantamento do passivo ambiental e do aspecto social que se encontra no entorno dessa rodovia, né? Feito todo esse trabalho, se passa, então, a definição de quais os investimentos serão necessários para se fazer nessa concessão ao longo da sua vida útil, né? Bem, esse é um momento muito importante da concessão, e nós vamos abordar ele justamente no slide que nós vamos tratar logo depois, que é o momento de se pensar a concessão, né? De se pensar o que vai ser feito e quais as melhores alternativas que nós temos para se implantar essa concessão. O secretário Marco Aurélio dizia muito bem que é importante avaliar quais as alternativas que trazem o melhor custo-benefício. Veja, se antes nós tínhamos aí o saudoso Fundo Rodoviário Nacional, que financiou boa parte dos ativos e do patrimônio rodoviário que nós temos hoje, no momento atual nós não temos isso mais. Nós vivemos, evidentemente, um ambiente de escassez de recursos, e não é o fato de que o usuário vai pagar por esse investimento, no caso de uma concessão, é que nós temos que deixar de lado a otimização desses investimentos. Pelo contrário, né? Há de se ter responsabilidade e qualidade no gasto público, né? Então, não se trata aqui de se fazer uma modelagem em que simplesmente ela tem uma viabilidade técnica econômica e basta. Não. Nós temos que procurar, nessa fase de modelagem técnico-operacional, quais as melhores alternativas para se implantar durante a concessão, que vai trazer o maior benefício para o usuário. No final do dia, é isso que se quer, né? Bem, para isso, e aí especificamente tratando dessa fase da modelagem técnico-operacional, que depois é complementada por uma modelagem econômico-financeira e uma modelagem jurídica, culminando, então, no edital de licitação, na fase de modelagem técnico-operacional, a Hauer utiliza uma metodologia que a gente vem utilizando já há muito tempo, desde a época em que eu era servidor público, inclusive do DR de Minas. Nós implantamos isso no DR,
um programa de engenharia de valor que consiste justamente em reunir uma equipe multidisciplinar e avaliar quais são as alternativas que trazem o melhor desempenho ao menor baixo custo de implantação, operação e manutenção ao longo do ciclo de vida útil da rodovia, né? Em suma, essa metodologia aqui é uma metodologia hoje consagrada internacionalmente. A Federal Highway, por exemplo, dos Estados Unidos, utiliza de forma sistemática e exige que os DOTs, os departamentos de transportes que recebem recursos do governo federal, da Federal Highway, utilizem essa metodologia em empreendimentos acima de 25 milhões de dólares. Aqui no Brasil, me parece ser também o caso de nós incorporarmos metodologias e formas de avaliação de viabilidade técnico-econômica de alternativas que busquem a otimização desses investimentos, né? E aqui, mais uma vez, ressaltando, não só os investimentos na fase de implantação, e sim os investimentos ao longo do ciclo de vida útil. Isso é particularmente importante e bem ressaltado pelo secretário Marco Aurélio, porque nós estamos vivendo uma quebra de paradigma. Enquanto a gente projetava rodovias para ter o melhor benefício a um custo de implantação, hoje nós estamos tratando de uma alternativa de financiabilidade da nossa infraestrutura que envolve uma análise econômico-financeira em valor presente e aspectos de financiabilidade que são extremamente importantes, né? Bem, pode passar, por favor. O próximo slide, eu chamo a atenção que o estudo de viabilidade econômica, tão importante quanto ele, tem sido pauta recorrente nas discussões das modelagens de concessões, a questão de incorporar os índices de sustentabilidade na modelagem de concessões. Por que isso, né? Isso, na verdade, faz parte de uma discussão que hoje tem uma temática que extrapola o Brasil, né? O mundo está vivendo isso. Com essa crise que nós estamos vivendo com a Covid, eu acho que há uma quebra também de paradigma no pensamento das pessoas, no sentido de pensar mais nas futuras gerações. E, da mesma forma, nós precisamos incorporar nos nossos empreendimentos indicadores que indiquem que o empreendimento ele é sustentável ao longo da sua vida útil e que ele pode se perpetuar em outros ciclos de concessão, né? Nesse aspecto, a Hauer incorporou nos seus processos de modelagem a metodologia de ESG, que nós chamamos de ESG, que envolve não só a sustentabilidade ambiental, mas sim a sustentabilidade social e de governança também, né? Isso está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E basicamente, o que nós fazemos é dar uma materialidade estratégica a esses objetivos, significa dizer, estabelecer uma matriz que avalie de forma adequada qual o impacto desse empreendimento nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda de 2030, né, dos ODS, e como que isso pode ampliar a atratividade e financiabilidade desses projetos. Isso é muito importante, basicamente por um motivo. Nós temos hoje, ao contrário do que a gente tinha há bem pouco tempo atrás, em que o BNDES financiou boa parte, né, ou a maioria dos projetos de concessão do terceiro lote, né, do governo federal, nós não temos hoje essa facilidade de financiabilidade por parte do governo, né? Então, as concessões que estão surgindo hoje precisam ser atrativas para os fundos de investimento e boa parte desses fundos de investimento, para citar aqui um exemplo, estão alinhados ao PRI, que são os princípios de investimento responsável preconizados pela ONU. Veja, dos signatários que existem do PRI, 3.038 signatários, né, no mundo inteiro, corresponde aí a 90 trilhões de dólares em investimentos. É aí que está o dinheiro, é daí que nós temos que buscar a financiabilidade dos nossos ativos de infraestrutura, né? E pensando nisso, é que eu trago aqui ao debate esse tema de sustentabilidade, né?
No próximo slide, só a título de exemplo, aí, nós estamos fazendo a modelagem de uma rodovia no Mato Grosso, nós temos um contrato de apoio à Secretaria de Infraestrutura do Mato Grosso, e tem uma rodovia, que é a MT-010, que nós estamos modelando agora, que dos 17 indicadores de desenvolvimento sustentável, pelo menos 8 têm um impacto muito grande, né, quando nós incorporamos esses indicadores e mensuramos qual que é o impacto da adoção de índices de sustentabilidade nesse empreendimento, né? Nós estamos em fase final de mensuração desses resultados, e aí é que eu gostaria de ressaltar aqui a importância disso, né? Nós temos aqui, hoje, 9 dos 10 maiores fundos de pensão no Brasil são signatários do PRI, né? Dentre eles aí, nós podemos certamente dizer que esses fundos de pensão que vão procurar investir em empreendimentos vão certamente considerar os índices de sustentabilidade como uma maneira de garantir a rentabilidade econômica, social, ambiental e de governança desses empreendimentos, em detrimento de uma avaliação que, bem pouco tempo atrás, era visto apenas a rentabilidade financeira desses investimentos. Portanto, a grande questão que se coloca aqui é: precisamos, em primeiro lugar, buscar alternativas que otimizem os investimentos em infraestrutura. Não é porque o usuário paga o pedágio é que nós não temos que buscar as melhores alternativas com maior desempenho e menor baixo custo, não é? E, segundo lugar, nós precisamos incorporar os indicadores de sustentabilidade para garantir que esses ativos eles se perpetuem para as futuras gerações, né? E aí me parece um papel importante do poder concedente e indelegável, nesse caso, colocar isso em seus editais, colocar isso como premissa para que sejam observados esses indicadores, para que nós tenhamos empreendimentos sustentáveis e que deem um maior retorno à sociedade de uma maneira geral, né? Basicamente é isso que eu queria colocar, e agradecer a oportunidade de me colocar à disposição para a gente debater esse tema tão instigante que nos orienta aí no nosso trabalho e na vida, né? No nosso propósito de vida. Muito obrigado. Roger, muito obrigado pela sua apresentação, muito clara, muito didática, e mostra, e tenho certeza que na hora dos debates haverá perguntas no sentido que te possibilite colocar ainda com mais detalhes e mais didática a importância exatamente da informação que você traz para nós do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de engenharia de valor. Eu gostaria agora de convidar o colega Lincoln Raidan, que é o nosso gerente regional do nosso escritório de Minas Gerais, um profissional de larga experiência, para que ele agora nos transmita também a sua apresentação, a sua fala. Lincoln, contigo. Lincoln, nós não estamos lhe vendo nem lhe ouvindo.
Acho que estamos com um problema na imagem e no som de Lincoln. Agora, Lincoln, estamos lhe vendo, mas não estamos lhe ouvindo. Estamos buscando solucionar o problema de som do colega Lincoln. Pediria um pouco de paciência a todos, porque esse tipo de problema de sinal muitas vezes acontece, ainda mais nesse momento onde todos nós estamos, uma contingência muito grande de pessoas estão em trabalho remoto e, portanto, com o uso intenso de plataformas e da internet. Tenho certeza que nós conseguimos, em poucos instantes, solucionar este problema. Ô, está me ouvindo agora ou não? Agora estou, Lincoln, perfeitamente. Agora lhe ouço perfeitamente. Eu tive que sair e entrar de novo. Deu um problema aqui na conexão. Não, nenhum problema. Agora estamos lhe vendo e ouvindo, sem nenhum problema. E a tela está aparecendo ainda não, né? Ainda não, ainda não. Mas o fato de vê-lo já é extremamente tranquilizador. Ok, vamos lá. A tela agora aparece? Perfeitamente, e muito bem. Então vamos lá. Pessoal, desculpem aí, mas coisas da tecnologia, né? Vamos lá, então. A última fala nossa aqui com relação à tecnologia do pavimento de concreto, no sentido de mostrar a competitividade do pavimento de concreto na atualidade, né? E quando a gente fala atualidade, nos últimos 20, 30 anos, nós temos aí exemplos concretos e reais, né, literalmente, da competitividade do pavimento de concreto, né? Uma solução competitiva e sustentável é o que eu vou mostrar aqui na frente. Bom, falando um pouco de cenário da malha rodoviária brasileira, o Brasil tem aí, são dados aqui da CNT, 1.700.000 quilômetros de rodovia, das quais em torno de 12% são rodovias pavimentadas, em torno de 213 mil quilômetros. Desses 213 mil, 65 mil, 30% são rodovias federais, e o restante, em torno de 70%, 148 mil quilômetros, são rodovias estaduais e municipais. Esse gráfico que é muito conhecido com relação ao estado da condição, né, do pavimento no Brasil. Em torno de 61,8% da malha pavimentada encontra-se em condições de regular, ruim e péssimo, né? E essa é uma notícia ruim para a nossa infraestrutura rodoviária, muito por conta do que já foi dito aqui nas falas anteriores, da questão da competitividade do Brasil, né? Na economia de uma forma geral.
Nós vamos mostrar na frente aqui alguns outros exemplos. Esse gráfico aqui é do Ministério de Transportes, DENIT 2018, mostra que, atualmente, quer dizer, de 2011 para cá, o custo de manutenção das rodovias ele cresceu de um patamar de 43% para 58,5% em relação ao orçamento dedicado a investimentos em rodovias. Ou seja, de um investimento aqui de 7 bilhões, esses valores estão em bilhões de reais, 4,11 em 2018 foi para manutenção das rodovias. E isso é muito ruim, né? É o que o secretário vinha falando, e o próprio Roger, da questão da competitividade aí da nossa infraestrutura rodoviária, que é o nosso principal modal de transporte no Brasil. E esse gráfico aqui da direita, também da CNT, ele mostra aqui um ranking de competitividade das rodovias em 2019. Tá? Ele diz respeito à questão da qualidade do pavimento e a questão da conectividade, ou seja, da logística mesmo, né, da interligação dentro do país. E no extrato aqui de 141 países desse fórum, o Brasil ficou em 93º lugar nesse Fórum Econômico Mundial de Competitividade, ou seja, é um número, de fato, muito ruim para o nosso país. Nós sabemos que o Brasil tem um grande problema de competitividade, muito por conta do chamado Custo Brasil, que já foi falado aqui pelo Paulo Camilo, pelo próprio Roger e o secretário. E aqui na América Latina, nós estamos aqui atrás do Equador, Uruguai, Argentina e Chile, né, países vizinhos aqui da América Latina. Falando aqui da malha rodoviária de Minas, o secretário já mencionou, nós temos em torno de 26 mil quilômetros de extensão de rodovias estaduais, das quais 20,6 mil quilômetros são pavimentados, né? Nós temos 2 concessões hoje no estado, que é a MG 050, lá mais ou menos em 2006, por aí, se não me foge a memória, e a BR 135, que foi concessionada recentemente nos 2 últimos anos, né? E aqui nessa pizza mostra mais uma vez que dessa malha, mais ou menos 45%, quase a metade da malha, ela também se enquadra com uma qualidade regular e ruim. Tá? Bom, e como que a indústria do cimento, né, e o pavimento de concreto pode ser uma solução para essa infraestrutura rodoviária do país, né? E nós oferecemos a tecnologia do pavimento de concreto, já comprovadamente competitiva e sustentável. Nós temos exemplos aqui pelo Brasil afora de rodovias como a Imigrantes 40 anos, a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, com 30 anos em serviço, né? Lá em Porto Alegre, Osório, a BR-290 com 20 anos, isso aqui é uma concessão, né, com 20 anos já de serviço em operação, Castelo Branco, 17 anos, a Via Expressa aqui em Belo Horizonte, que liga ali, ali perto da PUC, né, até Contagem, com 41 anos também em operação, sem manutenção. Essa aqui a gente pode falar que está na nossa casa, aqui na nossa sala, né? Essa via com tráfego intenso, 41 anos sem manutenção zero, e com patologias assim imperceptíveis, alguma trinca aqui, outra acolá. E a Via Dutra, com 19 anos, também uma concessão lá da Nova Dutra, né? Então, está aí a prova real, né, da competitividade do pavimento de concreto e da sustentabilidade, né? São rodovias importantíssimas aí, de corredores importantes pelo Brasil afora. E nós temos outros exemplos, como o Paulo Camilo citou, rodovia Itaipava-Teresópolis, 90 anos em serviço. Né? Na Serra de Petrópolis, a BR-040, no Rio de Janeiro também, 80 anos em serviço, ou seja, são obras reais, né, que estão lá em serviço até hoje, depois de 80, 90 anos. Também nas vias urbanas, né? Nós temos exemplos aí de Recife, por exemplo, até exemplo aqui da Via Expressa de Belo Horizonte, a Avenida Boa Viagem, muito conhecida, né? Com mais também de 50 anos em operação,
Avenida Agamenon Magalhães também é uma avenida muito conhecida lá em Recife, há mais de 50 anos também em serviço. Tá? E por que, tecnicamente, que o pavimento de concreto é tão competitivo em relação ao pavimento flexível, né? O chamado flexível, que é o pavimento asfáltico? É muito simples de entender para qualquer pessoa, até um leigo, né? Quando o pneu do veículo pesado, um caminhão, ele passa sobre o asfalto, ele transmite essa carga de forma pontual para as camadas subjacentes a essa camada de revestimento. Ou seja, essa camada de revestimento asfáltico, ela não tem nenhuma função estrutural. A função dela é só de pista de rolamento e de impermeabilização. Então, essa carga ela é transferida de forma pontual para as camadas subjacentes, demandando uma maior estrutura de suporte nas camadas de subbase e base. Ao contrário do pavimento de concreto, que já tem uma função estrutural. Ela é uma camada de rolamento, de impermeabilização, mas também tem uma função de base, né? E distribui essa carga de uma forma mais distribuída aqui embaixo, né? mais homogênea e não pontual. Com isso, você consegue estruturas de suporte mais delgada, né? Uma estrutura mais delgada para suportar essa carga transmitida aqui em cima, né? Ou seja, o próprio pavimento de concreto, a placa de concreto, absorve boa parte dessa carga transmitida. Isso torna o pavimento de concreto muito mais competitivo do ponto de vista técnico e, consequentemente, econômico. Nós vamos mostrar mais na frente. Fazendo um comparativo aqui de alguns parâmetros, né, da competitividade do pavimento de concreto, aqui nós temos o flexível, que é o asfalto, e à direita o pavimento de concreto. Com relação à vida útil, o pavimento flexível ele dura, em média, de 8 a 12 anos. Né? Ele é dimensionado pela norma para 10 anos de vida útil. E, se bem projetado e bem executado, ele tem durado, em média, 8 a 12 anos, né? sem recuperações. Já o pavimento de concreto ele é dimensionado para 20 anos e tem uma vida útil de 25 a 30 anos e até mais, como os exemplos que nós mostramos aqui nos slides anteriores. Com relação à manutenção, no flexível é frequente essa manutenção e mais complexa, né? Fresagem, recapeamentos, tapa-buracos, né? E no pavimento de concreto, pouca necessidade e ações mais simples de manutenção. Com relação à reação com produtos químicos, né? O pavimento asfáltico ele é suscetível a alterações, ele é irresistível, por exemplo, a óleo, nas paradas de ônibus, né? Derramamento de óleo. E já no pavimento de concreto, ele é pouco suscetível a essa influência de materiais químicos. Né? Na drenagem, o pavimento flexível absorve a umidade com rapidez e retém água. Já no pavimento de concreto, tem melhores características de drenagem superficial. Algumas características do ponto de vista de sustentabilidade, né? Pelo fato do pavimento de concreto ser uma superfície clara, ele reflete muito mais luz, né? Até 30% a mais de reflexão de luz. Nessa foto, a gente mostra o contorno lá de Curitiba, de duas vias paralelas, aqui à direita em asfalto e à esquerda em concreto. E vocês percebem a diferença de luminosidade, né? De reflexão da iluminação nessa pista mais clara. Ou seja, com isso se consegue aí uma economia de energia elétrica de 30% a 60% para o poder público, né? Em última análise, para o usuário. E aqui nesse quadro da direita, a questão da temperatura, né? Da reflexão também do pavimento mais claro, como ele reflete mais luz, ele não retém calor. Então, nessa foto aqui, que a gente mostra um pátio aqui à esquerda com a cor mais clara, que é um pavimento de concreto, e tem aqui uma pista escura de asfalto. Quando você faz uma foto de infravermelho nessa foto da esquerda, você mostra que a cor verde, que no termômetro é uma temperatura muito mais baixa, e o vermelho, que é uma temperatura muito mais alta. E aqui um teste feito exatamente no mesmo horário, 14h30, 14h34, com a diferença de temperatura medida em loco, né, de 17 graus praticamente. Então, é algo muito representativo do ponto de vista sustentável, ambiental e de iluminação.
Com relação à segurança, vantagens para o usuário, né? A questão da frenagem, a diferença do asfalto para o concreto, você precisa, por exemplo, numa pista seca, nivelada, 16% a mais de distância de frenagem para o asfalto, né? Quando você tem uma pista úmida e nivelada, 14%. E no caso de uma pista com trilha de roda, 40% a mais você precisa de distância de frenagem do asfalto em relação ao concreto. Isso de fato, algo muito representativo com relação à segurança do usuário, né? E por que o pavimento asfáltico ele tem essa característica de deformação, que é essa foto de baixo aqui, né? De ondulações, de trilha de roda, em parada de ônibus, em viadutos e mesmo em rodovias com tráfego intenso, a gente vê muito esse retrato, nessa foto aqui de trilhas de roda. Isso acontece porque a carga do veículo, né? Com altas temperaturas, calibragem de pneu, aceleração e frenagem, né? Pontos de amolecimento do CAP, você forma essas trilhas de roda. E isso, de alguma forma, reflete diretamente também no consumo de combustível. Vocês vão de convir comigo, e também é muito fácil de entender, que um caminhão pesado trafegando uma pista com trilha de roda, com deformação, ele tem que vencer uma inércia, né? uma tração maior, ele gasta mais combustível para vencer essa tração. Tá? Então, está aí alguns valores, né? Alguns atributos do pavimento de concreto que mostram a sua competitividade também nas questões de segurança e até de consumo de combustível. Bom, gente, e o pavimento de concreto tem história no Brasil. A gente acha que o pavimento de concreto é algo recente. Né? Lá em 1937, tivemos lá Rio Petrópolis, né? Que nós já mostramos lá atrás. Em 41, a rodovia Anchieta, ou seja, é um pavimento que tem tradição no Brasil. Né? E mais recentemente, a história foi retomada, né? Em vias importantíssimas no Brasil, algumas delas a BR-101, o Rodoanel de São Paulo, nós já mostramos lá atrás, a 163 lá em Mato Grosso, a Serra de Nobres lá em Mato Grosso, a 381 aqui em Minas Gerais, próximo a Ipatinga, que é o lote 3. Temos aqui também próximo de Caetés o lote 7, que está em execução também em pavimento de concreto, né? Para citar alguns exemplos mais recentes. E agora, para finalizar, nós vamos mostrar a viabilidade técnica e econômica, que é algo que o Roger já introduziu, né? Qual que é a maneira de sabermos se é vantagem o uso do pavimento de concreto num projeto, né? É através do estudo de viabilidade, uma técnica viabilidade técnica e econômica, né? Que é a engenharia de valor que o Roger já discorreu sobre o assunto, né? Programas de análise de viabilidade calibrados adequadamente. Existe um paradigma ainda no mercado, de uma forma geral, que o pavimento de concreto ainda hoje é mais caro no custo de construção. E nós vamos mostrar aqui na frente que isso é um paradigma que já foi quebrado, né? Isso é um mito, né? O secretário citava essa questão do mito, o pavimento de concreto é mais caro. Nós vamos mostrar que nos estudos recentes, estudos reais, o pavimento de concreto hoje é mais barato, já a custo de construção. O que compõe o custo de uma pavimentação, de um pavimento, né? Além do custo de construção e do custo de manutenção, você tem o custo também de reabilitação, que é durante a vida útil do pavimento. Mas temos custos também que, às vezes, via de regra, não são medidos, né? Durante a vida útil daquele ativo, daquele projeto, né? Daquela obra, que é feito que é executada, né? Com dinheiro público, que é o dinheiro dos impostos do cidadão. Então, nós temos os custos inerentes ao usuário, na operação do seu veículo, tempo de viagem, acidentes, né? Se você não tem um bom pavimento, esses custos acabam pesando no bolso do usuário. E também na questão da operação da sociedade, né? Questão de ambientais, questões de acidentes. São os custos, né, da engenharia de valor, o chamado aí o custo Brasil, né? Que de alguma forma, os órgãos públicos começam a atentar para esse detalhe. E aí, rapidamente, diferenciando aqui o dimensionamento do pavimento de concreto em relação ao pavimento asfáltico. Pela norma,
o pavimento de concreto ele é dimensionado para 20 anos, né? E ele dura de 20 a 40 anos ou até mais, né? Já o pavimento flexível, que é o asfáltico, ele, por norma do DENIT, ele é dimensionado para 10 anos, né? Que já é uma disparidade aqui em termos de competitividade, né? Evidentemente, se o pavimento asfáltico fosse dimensionado para 20 anos também, para comparar com o concreto, ele teria estruturas ainda muito mais espessas do que as dimensionadas hoje, ok? Bom, resultado de um bom pavimento. Qual que é o resultado esperado, por exemplo, para uma concessionária, né? O Roger e o secretário citavam a questão do custo, até diante desse novo cenário do Brasil hoje, que os grandes investimentos em infraestrutura, de uma forma geral, e também na infraestrutura rodoviária, passa pelas concessões. O que se espera de um bom pavimento para uma concessionária? É uma menor manutenção durante a sua vida útil, né? E, consequentemente, uma maior receita líquida, né? Se você entra com isso já na fase de modelagem dessa concessão, certamente isso vai refletir no menor preço de tarifa para o usuário, né? Isso o Roger já falava sobre esse assunto também, dessa modelagem, da importância da modelagem, né? Uma maior segurança, conforto e economia. E para a sociedade, consequentemente, mais investimentos em infraestrutura, né? Sobraria mais recursos para o órgão público, né? Bom, chegando já ao final aqui da nossa reunião, a gente vai mostrar alguns estudos de viabilidade. Esse estudo foi feito pela ABCP, utilizando planilhas do DR de São Paulo em 2018, que já mostra que a custos iniciais de construção, nós temos aqui na horizontal volumes de tráfego diários, né, de veículos comerciais, partindo de 500 veículos comerciais dia até 10 mil. E vocês percebem que já com um tráfego mais leve de veículos comerciais, o pavimento rígido já é mais barato a custo de construção do que o flexível, né? E isso, quando você caminha para tráfegos mais pesados, essa distância aumenta muito mais, né? O porquê dessa planilhazinha aqui à direita, na parte inferior? Então, já com 500 veículos diários, de veículos comerciais, dia, você já tem aqui um percentual de 4,5% favorável ao concreto em relação ao asfalto, chegando a 42% com 10 mil veículos dia, né? Por que isso, né? Essa grande diferença nos dias de hoje, essa quebra de paradigma. Nos últimos 6 anos, basicamente, o produto principal do pavimento asfáltico, do flexível, que é o CAP, né? O cimento asfáltico de petróleo, ele teve um salto de 204,4% no custo do CAP, né, que é o principal insumo do pavimento asfáltico. Já o cimento, que é o principal insumo do pavimento de concreto, ele teve um aumento só de 11,4%. Está aí uma grande explicação para essa grande diferença na competitividade do pavimento de concreto. Então, está aí a quebra de paradigma de que o pavimento de concreto é mais caro no custo de construção. Já não é mais, né? E poucas pessoas sabem disso. É algo que nós temos aí difundido nas universidades, nos órgãos públicos, nos seminários e congressos como esse de hoje aqui, né? Aqui um estudo real também de um contorno o contorno norte lá de Cuiabá, que é Cuiabá, Várzea Grande, que o Paulo Camilo citou na fala dele, que teve uma economia, né, de 1,6 milhão por quilômetro mais barato para um VPL, um valor presente, em 20 anos, né? Ou seja, já custo inicial, ele já saiu mais barato, né? 2 milhões e 300 por quilômetro para 2 milhões e 840 no caso do asfalto. E quando você faz o VPL, o valor presente, essa distância ela aumenta muito, dando esse indicador de 1,6 milhão por quilômetro mais barato do que o asfalto. Essa mandala aqui, o Paulo Camilo já discorreu sobre ela, né, detalhadamente, não vou entrar em detalhe, mas que discorre sobre o custo do Brasil, onde a infraestrutura tem um papel fundamental na questão da competitividade, né,
do Brasil na economia dos países da OCDE. Né? E para finalizar, gente, agora chegando ao final já, nós vamos mostrar aqui um case real de uma rodovia muito conhecida no Brasil e muito importante, que é a Rodovia dos Imigrantes. Né? A história de 2 pavimentos, né, que é a SP-160, ela foi construída na década de 90, lá em 74, com um tráfego médio na região de 20 mil veículos, dos quais 14% de caminhões e ônibus, ou seja, veículos pesados. E nós temos aqui 2 estruturas contíguas, né, de trechos contíguos, em asfalto e em concreto. O trecho em asfalto, com camadas somando aqui 52 centímetros, no concreto 42 centímetros, uma economia de 10 centímetros em termos de estrutura. Eu diria que hoje, em dimensionamentos mais recentes, essa distância até aumenta muito mais em termos de espessura de camadas. Mas, mesmo assim, nós vamos mostrar essa planilha que mostra 21 anos depois, ou seja, um estudo real de um case de uma rodovia, que foi feito lá em 89. Né? Isso é um estudo de uma dissertação apresentada numa reunião anual de pavimentação em Salvador, lá em 96, que mostra aqui na coluna da esquerda em cinza o asfalto, aqui o concreto. Na manutenção anual, no asfalto, essa manutenção é contínua, né, de fresagens e tapa-buraco. No concreto, ela se mostrou desprezível. Né? Na manutenção pesada, de 81 a 89, ou seja, ela foi praticamente contínua, né? Nesses 8, 9 anos aqui no asfalto. E no concreto, desnecessário. O conceito avaliado é ruim para o asfalto e muito bom para o concreto. E quando se fala em custo, o pavimento de concreto, aqui falando em custo, índice de custo asfalto versus concreto, né? Já partindo do custo de construção, o asfalto já tem um sobrecusto de 0,09%, aliás, de 0,09% em relação ao concreto. E quando você chega lá ao final de 21 anos, quando foi feito esse estudo, tem um sobrecusto de 36,7% do asfalto em relação ao concreto. Ou seja, é um estudo real feito pela DESA, junto com uma dissertação, né, de estudo de mestrado, apresentado num congresso, ou seja, é um case real de um laboratório real, né, de 2 estruturas contíguas feitas lá na década de 70. Então, eu finalizo por aqui. Agradeço aí a participação, mais uma vez, de todos, né, do Roger, do secretário, Paulo Camilo, e ficamos aqui à disposição para perguntas. Muito obrigado. Me ouvem? Sim. Ok, perfeito. Efetivamente, muito boa a tua retrospectiva e muito bem lembrado. Eu costumo dizer, uma vez que nós dois atuamos na mesma entidade há muito tempo, eu costumo dizer que o caminho que leva a Deus é feito de concreto, né? O caminho que leva ao Corcovado, a Jesus, é feito de concreto, efetivamente. Olha, existem inúmeras perguntas aqui no painel, mas nós vamos optar efetivamente em não respondê-las, porque já não há mais tempo, nós já estendemos um pouco o tempo previsto, mas eu já quero dizer a todos que elas serão encaminhadas a cada um dos que se apresentaram e serão respondidas, e o secretário, eu faço questão de ler, deixa uma mensagem: senhores e senhoras, agradeço a todos pela oportunidade. Infelizmente, preciso me desligar agora, como havia mencionado, por força de uma reunião. E, realmente, agradecendo ao secretário, agradecendo a você, Lincoln, a você, Roger, a Paulo Camilo, nosso presidente, essa oportunidade. Nós tivemos cerca de 180 a 200 assistentes todo o tempo, que não arredaram o pé, tamanha a importância desse tema. Pedimos mais uma vez desculpas, foram falhas totalmente involuntárias devido à
e naturais, muitas vezes, por força de tecnologia, como lembrou o Lincoln, mas estejam seguros que estaremos de volta. Se cuidem, fiquem em casa, Deus abençoe a todos, até a próxima. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde.